Nesse estudo que é bem importante, eu ia trazer o flip chart aqui para a gente fazer alguns desenhos para ajudar a ilustrar, mas realmente essa doutrina, o ideal dela seria a gente ter feito pecado, salvação e homem, para a gente entender, ajuda a ilustrar bem o processo, né? Talvez até fazer homem, aí pecado e salvação, seja o que for, mas o homem está junto dessas duas áreas, tá? Pega para mim. Obrigado. Agora pergunta, por que você acha que é importante a gente ter nas nossas lições, nessas 10 lições, sendo que a gente poderia ter vários assuntos, qual a importância de ter um estudo sobre o homem? Qual é a sua opinião? O que você acha? E aí, Gustavo, boa tarde. Eu não estou te ouvindo, Eliette. Ok, para a gente entender a pessoa do homem, o papel do homem diante de Deus, né? Legal, boa resposta. O que mais? Qual a importância de a gente ter um estudo sobre o homem dentro dessa série de estudos, dessa série de lições? Que você vai dar discipulado para alguém, você vai dar estudo para alguém e você mostrar para ela a relevância de ter esse assunto aqui. João, não estou te ouvindo. Ok, porque o homem pecou. O que mais? Isso, conhecer a natureza do homem. Você ia falar mais? Às vezes eu estou repetindo, gente, para o pessoal de casa poder pegar. O que mais? Os próximos estudos que a gente vai ter, nós vamos falar, por exemplo, sobre a igreja. Nós vamos falar sobre a volta de Cristo. E é muito importante entender bem essa lição, porque todo o relacionamento da Bíblia basicamente é sobre quem? É sobre Deus e sobre o homem. E é fundamental para você entender esse relacionamento entre o homem e Deus, nós e Deus. Se você não entender bem isso, você vai ter um relacionamento defeituoso, um relacionamento inadequado, vai ter um relacionamento limitado entre você e Deus. Você vai tomar, talvez, pensamentos e atitudes desequilibradas, fora daquilo que Deus ensina. Por exemplo, por que você acha que há grupos que vão lá e se autoflagelam para tentar agradar a Deus? Porque eles têm uma visão incorreta do relacionamento com Deus, então eles têm que se bater, se autoflagelar, se machucar, achando que isso está trazendo alguma satisfação para Deus. Ou por um outro lado, você tem pessoas que dizem, não, mas não tenho nenhuma preocupação, não preciso ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. E aí você vive uma vida distante de preocupações ou de qualquer tipo de interesse sobre a pessoa de Deus. Tudo por causa do quê? A maneira como você considera esse relacionamento. Por isso é tão importante a gente entender isso. Então eu quero ver com você o estudo de hoje, mas eu quero tocar em 2 pontos que eu acho que é bem interessante, que muitas vezes acaba nos afetando por a gente não compreender bem essa doutrina da questão do homem. Algo que é bem relevante e bem prático para nós aqui hoje, tá bom? Então a primeira coisa aí, se você já recebeu a sua folhinha, nós temos aí, nosso estudo está dividido em 5 partes. A primeira é a letra A, a origem do homem. Letra B, a natureza do homem. Letra C, a provação do homem. Letra D, a queda do homem. E letra E, a restauração do homem. Então, nesses 5 quesitos, nesses 5 elementos principais, a gente tem o resumo do resumo do resumo. Não tem nada deficiente, mas é o resumo do resumo sobre o entendimento sobre o homem. Você tem tudo aquilo que é necessário para você compreender e desenvolver um relacionamento adequado com Deus. Ok? Então, por exemplo, vamos começar lá. A origem do homem. Da onde que o homem veio? O mundo diz que o homem veio da onde? A sociedade secularizada.
Oi? Ok? De um Big Bang, de uma explosão, e aí houve bilhões e bilhões de anos, e houve uma organização, um processo de desenvolvimento, e o homem, nós somos o que nós somos hoje, fruto de um desenvolvimento, de uma criação, de uma evolução, né? Então olha que interessante como que a Bíblia explica. Gênesis 1, 26, 27, o homem foi criado por Deus. Criado por Deus. Alguém pode ler para mim Gênesis 1, 26, 27? Outra pessoa, obrigado Mabel, outra pessoa já pega Gênesis 2, 7, quem pode pegar? Gênesis 2, versículo 7, ok? E Gênesis 4, 1, Gênesis 4, 1, ok? A Jo está aqui com Gênesis 4, 1. Então vamos pegar esse primeiro texto aqui que a Mabel vai ler para nós. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Então nós temos aí, o homem foi criado por Deus, palavra-chave na sua folhinha, e embaixo tem um texto, né? Ao criar o homem à sua semelhança, Deus inseriu nele todas as características e qualidades da sua personalidade. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo isso aí? O que significa essa frase? Ao criar o homem à sua semelhança. O que você entende por essa frase aí? Ok? Ok. Ok, nós somos semelhantes a Deus. Em que sentido nós somos semelhantes? O que você acha? Forma física? Mas Deus tem corpo? É uma semelhança, porque ele está dizendo aqui, né? Mas será que a semelhança física, é isso que ele está se referindo? Ok, isso mesmo, ele está se referindo a essa questão moral, né, na semelhança moral de Deus, nas características, qualidades da sua personalidade, ok? Então, essa é a ideia aqui, essa semelhança de Deus nos atributos. Lembra que quando a gente falou sobre Deus, a gente falou sobre os atributos comunicáveis e não comunicáveis? Tem coisas que são inerentes a Deus como pessoa dele, mas tem coisas que Deus ele transmitiu para nós, que nós refletimos. Então, eu gostei dessa ideia que a Liette falou. Nós estamos semelhantes no sentido de um reflexo de Deus. A gente é a imagem, por isso muita dessa ideia da imagem de Deus. Os estudiosos chamam isso de o imago Dei, a imagem de Deus em nós. Então, esse reflexo da personalidade, né, nessa divisão de intelecto, emoções e vontades de Deus em nós, né? Então, essa é a ênfase que ele está colocando aqui, essa semelhança, que os animais não têm esse aspecto, nessa questão moral, essa questão da consciência. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso quando fala sobre a natureza do homem. Mas essa semelhança. E o que aconteceu? Só adiantando um pouquinho, quando o homem pecou, o que aconteceu com essa imagem que o homem refletia de Deus? A imagem ela acabou se distorcendo. Então hoje o homem ele ainda reflete Deus, a humanidade, só que é uma imagem distorcida, afetada pelo pecado, em todas as áreas. O intelecto do homem é afetado pelo pecado, as suas emoções é afetada pelo pecado, suas atitudes são afetadas pelo pecado. Por isso tem um ensinamento, uma doutrina que chama de depravação total. O homem é totalmente depravado. Agora,
às vezes você usa essa expressão, parece uma coisa, né? Está falando só da questão moral. Não, no sentido de decaído, todas as áreas da vida do homem são afetadas, são atingidas pelo pecado. O homem ele é afetado em todos os níveis do seu coração, da sua mente, da sua vida pelo pecado. Por isso a ideia, sempre quando tem a ideia de redimido, de restaurado, a ideia é Deus está trabalhando em nós para trazer de novo a imagem de Deus em nós, a imagem de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo. Cada dia mais Ele vai nos moldando, nos construindo em nossas vidas, em nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade, ainda que ao mesmo tempo ainda estamos sendo afetados pelo pecado. Número 2 ali, Gênesis 2:7, quem pode ler? Ok, então aí nós temos duas palavras-chave. Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe o fôlego de vida. Ou seja, deu-lhe um espírito para que vivesse. Então aqui que nós temos aquela palavra ruar, né, a vida, o fôlego de vida. Número 3, Gênesis 4:1, os nomes do primeiro casal eram qual? Então Gênesis 4:1, Jô. Ok, então aqui nós temos o primeiro casal, qual que é o nome deles? Adão e Eva. Também interessante aqui que você vê que Deus não fez Fred e Barney, né? Deus não fez outros seres a não ser um casal, Adão e Eva. Então a gente tem já um padrão, um princípio de Deus na constituição de uma família. E você vê que até nisso a humanidade está se corrompendo, né? Está distorcendo o que Deus criou. Por isso que nós estamos vendo hoje, tudo que você vê em termos do que está sendo ensinado, né, ou colocado, praticado pela humanidade como um todo, né, essas comunidades LGBTQ+, o que é? Nada mais é do que uma distorção daquilo que Deus criou. Por causa do pecado do homem, o homem está cada vez mais caminhando, cada vez mais para essa degradação moral. Alguma dúvida até agora? Pergunta nessa parte sobre a origem do homem? Então, de novo, qual que é a importância aqui? Você olhar à luz da Escritura, estamos entendendo a origem do homem à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. Talvez você vai ter discipulandos que têm origens diferentes, pode ser espírita, pode ser acadêmica, faculdade, que vem com um pensamento evolucionista. Então a ideia aqui é que você mostra para ele o que a Bíblia está dizendo sobre a origem do homem. E como que essa origem ela vai fechando todo o ensinamento bíblico, ele vai fechando de uma forma harmoniosa. Ajuda você a entender como trazer respostas para os problemas do coração do homem que o mundo não consegue responder. É mostrar para o homem que é razoável você olhar para a Bíblia e ver ela como um manual para o homem entender quem ele é e de onde que ele veio. E não só isso, qual é o propósito dele ter sido criado. O objetivo da sua existência. Então isso aqui é algo muito importante. Letra B, a natureza do homem. Então aqui nós temos um texto bem chave, 1 Tessalonicenses 5:23. Vou convidar você a virar a Bíblia para lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou ler essa referência e nota os aspectos que o texto coloca aqui. 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha lá, o homem é formado por 3 partes distintas.
Quais são aí? Consegue me ajudar a colocar as palavras-chave aí? Primeiro, o corpo. Palavra-chave é corpo. Nossa ligação com o mundo material. Número 2, a alma, que nos faz interagir com os nossos semelhantes. E número 3, o qual? Espírito, que torna possível a nossa comunhão com Deus. Agora aqui é uma coisa importante para você entender. Isso é uma coisa extremamente extremamente intrínseco, extremamente ligado. A gente divide isso, Paulo coloca assim, mas até que ponto, por exemplo, eu vou trabalhar com uma pessoa, os problemas do coração. É tão interessante como a palavra coração, ela aparece em toda a Bíblia e ela se refere a diversos níveis. Às vezes está ligado com a questão do corpo, às vezes é a questão a questão do intelecto, outras vezes com a questão das emoções, dos sentimentos, outras vezes com a questão da vontade, as atitudes. Isso mostra como nós somos um ser extremamente, não é simples, é algo complexo. A gente divide para poder estudar e compreender melhor, mas na prática o homem ele age como um ser total, como um elemento total. A gente não divide uma parte da outra. A gente precisa tratar os 3 níveis: o corpo, a mente, o espírito. Por exemplo, nas primeiras sessões de um aconselhamento, o que deve ser feito? Muitas vezes a gente pede para a pessoa, à medida que a gente vai tendo conhecimento de vocês, a gente vai tendo mais ritmo de dia a dia, de conhecer você. Mas uma pessoa que chega, qual é uma das primeiras coisas que um conselheiro vai fazer? Ele vai pedir exames físicos. Tem que pedir exames de você. Você vai lá no postinho e vai fazer exame de sangue. Vai fazer vários exames. Por quê? Porque você é um ser físico também. E às vezes você está com um problema de estresse, e o problema do estresse nem é, ou de depressão, e a depressão em si, ela é resultado de outras questões. Talvez você está fadigado, você está exausto, você não está se alimentando bem, você não está dormindo de modo adequado. E tudo isso está afetando você. Você está uma pessoa triste, está uma pessoa desanimada, está sem forças. Por quê? Porque você não está tendo descanso. Eu lembro uma senhora, alguns anos atrás, e ela trabalhava o dia inteiro, trabalhava com limpeza doméstica, saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite, e ela vinha e falava: pastor, eu estou tão cansado, eu não quero mais saber de Deus, não quero saber de nada, eu não sei o que está acontecendo, eu levanto às 3 da manhã para fazer oração. E eu falei para ela: você está fazendo errado, não pode. Agora, é errado levantar às 3 da manhã, parece uma coisa extremamente espiritual, né? Só que o problema é que ela não descansava, dia após dia, dia após dia, dia após dia, ela não se alimentava direito, não comia. Eu perguntei: como tem sido a sua alimentação? Fala para mim, você toma café, almoço e janta, as 3 refeições principais? Nem isso ela fazia direito. Então, que tipo de organismo você acha que vai aguentar? Não tem como. Então, tinha que mudar todo esse processo para chegar até o ponto em que ela podia de novo sentir alegria, porque ela tinha descanso. Então, às vezes era só mais organização de vida do que necessariamente uma questão de... A depressão acabou se resolvendo porque ela colocou em ordem outras prioridades da vida dela. Então, isso é bem importante para você ver, nessa maneira como a gente está olhando o texto, né? Esse modo como Deus fez o homem, essas dinâmicas que o homem foi feito. Então nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Ele é o veículo pelo qual eu expresso as outras áreas. A alma também, que a Bíblia muitas vezes chama de coração, e essa questão espiritual, esse nosso relacionamento com Deus também, que é extremamente importante. Lembra que Jesus Cristo falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele está desprezando o pão? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a vida não se constitui apenas em questões materiais, mas há dinâmicas espirituais que você precisa colocar em prática, assim como o pão. É algo diário, algo cotidiano, né, algo permanente. E número 2 aí, João 7, 16 e 17. Alguém pode ler para mim esse versículo?
João 7, 16 e 17. Mabel. Deu certo aí? Deixa eu pegar aqui. João 7, 16 e 17. É que a sua... A sua versão tá... Ok. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então ele está dizendo sobre a questão de discernimento, você compreender e aceitar se aquele ensinamento é realmente de Cristo, vem de Deus ou não. Aí vem a nossa folhinha. Deus deu ao homem uma vontade própria chamada livre-arbítrio. Ou seja, Deus deu ao homem a condição para que ele pudesse exercer juízo. Um exercício de juízo, uma consciência moral. Então, fazer o bem ou fazer o mal, compreender o que é correto, isso tudo o homem não necessita da Bíblia necessariamente para tomar a decisão daquilo que é certo e errado. Por quê? Porque o homem tem a consciência. De onde vem essa consciência? É um reflexo moral da pessoa de Deus. Está dando para entender? Por exemplo, quer ver um exemplo? As leis. Como é que as leis são formadas? Todo juiz, todo homem que se dedica ao direito, ele é necessariamente um cristão? Não. Mas como foram concebidas as leis? Justiça. Ok? Ok? A busca de igualdade com o outro. Mas por que eu sei que eu devo tratar o outro de modo digno, honrado? Ok? Da onde vêm esses valores, esses princípios? Por exemplo, como é que eu sei que é errado matar aqui e é errado matar em qualquer lugar do mundo? Qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo sabe que é errado matar outro ser humano. Aonde que está essa lei? Mais do que na Bíblia, está onde? Dentro de nós. Porque tem lugares no mundo, gente, que não tem Bíblia, e ainda lá o homem sabe que é errado tirar a vida de outro homem. Da onde que ele sabe isso? É um reflexo da imagem de Deus dentro dele. Oi? Fala, Sujo. A Bíblia, isso aqui só foi escrito porque, na verdade, Deus só está mostrando algo que Ele já deu dentro do coração do homem. Fala para nós, Jô. A pergunta nunca é se você vai ser um adorador. A pergunta é o que você adora. Porque um adorador você já é. Então, as questões morais, das leis morais, Deus colocou dentro do coração do homem, sendo crente ou descrente. Todo ser humano tem ela. Então, quando tem as regras, não matarás, não cobiçarás, isso tudo é um reflexo de algo que Deus já colocou dentro do coração do ser humano, em qualquer lugar do mundo. E quando uma lei é escrita, ela é só colocada, estabelecida para o quê? Para o cuidado com... E o que é estabelecido quando há uma lei? Você tem as
as responsabilidades daquela lei. Por exemplo, se você matar, o que vai ser feito? Em algumas sociedades, se você tira a vida de alguém, então a sua vida tem que ser tirada também. Em algumas outras sociedades, talvez alguns outros grupos, eles vão decidir que a punição vai ser uma prisão perpétua. Tá dando para entender? A questão é, só muda um modo de punição, mas o que aquilo não é correto, isso é para todo ser humano. Da onde que vem isso? Dessa lei que Deus gravou no coração do homem. Esse discernimento de certo e errado, do justo, da justiça. Agora, isso vai decaindo na sociedade sem Deus? Sim. Ela começa, muitas vezes a Bíblia está sempre mostrando, começa de um jeito reto e aquilo vai declinando. Por que vai declinando cada vez? Por que de tempos em tempos declina aquela sociedade? Por causa do pecado. O pecado sempre vai nos levar para a queda, para a ruína. Por que não cai tão rápido? Por causa da graça de Deus. Deus, na sua graça, Ele nos ajuda, nós como sociedade, a não cair de um modo tão rápido. Mas sempre a tendência é a queda. Ok? Alguma dúvida até agora? Pergunta? Ok, virando a sua folha então, letra C, aprovação do homem. Então aqui nós temos o teste que Deus estabeleceu, Gênesis 2, de 15 a 17. Eu vou ler aqui para você, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus colocou o homem no jardim para o cultivar. Havia uma única lei: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a punição para a desobediência era o quê? Morte. E aqui você coloca umas chaves na frente, ali naquele espacinho que você tem, abre chaves e coloca 2 pontos assim. Primeiro, espiritual. Segunda chave, física. O homem, ele morreu nesses dois sentidos. A morte espiritual acontecendo naquele momento, coloca a morte, definição de separação, ele foi separado de Deus espiritualmente naquele momento da queda, e depois a separação física pela morte, quando Adão morreu, 900 e poucos anos depois. Então essa foi a punição pela desobediência, essa separação de Deus e do homem. Pergunta? O pastor Paulo estava dando uma ideia aqui, a gente vai elaborar melhor ainda, mas no mês de dezembro fazer a caixinha de perguntas, e você pode fazer perguntas, e no mês de janeiro, fevereiro, a gente fazer um mês de respondendo perguntas, né? Você pode colocar a pergunta que você quiser, a gente vai falar. A Jô está bem alegre aqui, a Jô já fez assim, pastor. Pode colocar a pergunta que você quiser, depois vai ser dado uma estudada, né? Por que a gente não vai fazer na hora? Porque a gente precisa estudar, né, gente? A gente não sabe tudo. Para a gente preparar bem uma aula, talvez slide, coisa assim, e aí responder as perguntas. Então vai ser bem gostoso o mês de janeiro, o mês de fevereiro, para você participar aí com as suas dúvidas, tá bom? Alguma dúvida sobre essa questão da aprovação do homem? Por que você acha que foi tão importante Deus colocar esse teste para Adão? Por que Deus simplesmente não deixou o jardim sem essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Não podia ter tirado essa árvore? E a gente está passando por tudo que a gente está passando. Quem? Perguntou?
Sim. Pessoal, não é uma pergunta tão ruim a que eu fiz, né? Eu estou fazendo perguntas que os discipulandos fazem. Quando você estiver dando esse estudo, a pessoa ela vai chegar com essas questões. Ela vai perguntar, mas por que Deus deixou? Se isso causa tanto problema, tanto sofrimento, e a gente tem que estudar tudo isso para entender, não era mais fácil Deus só não ter feito isso? Eliette. Como é que é? Ok. Ok. Olha, já temos uma discussão aqui. Todo mundo está pensando, o que elas estão... A Eliette está dizendo que se não fosse esse teste, ia ter um outro teste e a serpente ia acabar enganando eles de alguma forma e ia acontecer de qualquer maneira a queda do homem. Então essa é uma maneira de pensar. O que mais? Jô? Ok, a Jô está dizendo que a questão já estava dentro, a interrogação já estava no coração do homem, a serpente só mostrou aquilo, trouxe aquilo à luz com o teste que foi apresentado. Interessante, né? Por isso que é gostoso fazer pergunta, porque você pensa em coisas que nunca tinha pensado, né? Por isso participe da célula, gente, que esse é um tempo de discussão da mensagem que é muito gostoso. Mabel. É, porque pegou da costela de um defeituoso, né? Isso. Pegou a costela de um defeituoso, aí é culpa dele dela ser defeituosa.
É justamente esse é o ponto, é a questão do livre-arbítrio. Como é que eles poderiam descobrir que eles podiam escolher se eles não tinham opção de escolha? Então Deus ele só estabeleceu para eles as regras do jogo, igual a Mabel falou. O problema acontece quando Satanás chega na cena e faz o quê? Ele coloca para eles dúvida, tinha o conselho de Deus e ele coloca o conselho dele. E aí eles têm que tomar uma decisão entre qual dos dois eles vão dar ouvidos, a palavra de Deus ou a palavra de qualquer outro ser. Então, Deus ele estabeleceu essa forma, esse teste que foi a árvore. Poderia ter sido de outra forma? Poderia. Mas tinha que ter um modo do homem saber que ele tinha a escolha, que ele poderia fazer a escolha. Mais para frente, a gente vai descobrir quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Então, parece que até um determinado nível, a Eva ela acreditou que aquilo era possível sim. Mas o que ele está mostrando é que o homem ainda é responsável, ele sabia que não era assim. Uhum. Sim. Sim. O leão, ele sempre ataca o que no rebanho? O mais fraquinho. De alguma maneira, em alguma forma, Satanás percebeu que havia na Eva em algum nível, alguma fragilidade, talvez, na parte emocional, na constituição, e ele começa por ela para chegar para Adão. O que é muito interessante no original do hebraico é que você pode perceber que quando ela toma o fruto e come e oferece para o marido, ele está do lado. A ideia não é que ela saiu procurar Adão, onde é que ele está. Não, eles estavam juntos ali. Isso é até chamado por O Silêncio de Adão, um livro de Larry Crabb, ele fala sobre isso. A questão é por que Adão ficou quieto? De alguma maneira Adão estava entendendo o que estava acontecendo, concordando com aquilo e assentindo com aquilo. Traz para o nosso discipulando. Isso é extremamente prático, porque a vida cristã é basicamente o quê? Confiar na palavra de Deus. E não ter dúvidas daquilo que Deus fala. Mas, em geral, por que nós pecamos? Porque nós não confiamos na palavra de Deus. É a mesma coisa, gente. A gente às vezes você pensa, não, mas se fosse eu lá no teste de Adão e Eva, eu teria passado. Mas se você consegue passar nos testes que Deus apresenta agora para você, está vendo? É a mesma coisa, é confiar na palavra de Deus. Às vezes a gente sempre tem reservas. Tem algo dentro de nós que faz a mesma coisa que Adão e Eva fizeram quando Deus chamou eles no final do dia. O que aconteceu com eles? Ouvindo a voz de Deus, eles fizeram o quê? Se esconderam. Por que a gente se esconde de Deus? A gente foge de Deus. Da onde vem esse medo que a gente tem de Deus? Não deveria ser o contrário, a gente correr para Deus em qualquer situação? Mas a gente faz isso por quê? Porque a gente tem esse medo de Deus. Por causa do pecado que nos afetou. Mas a gente precisa tomar uma decisão de confiar no que Ele diz e buscar a Deus. Por isso, vez após vez, você tem Deus sempre chamando o homem, vem para mim, volta para mim, volta para mim. O que eu quero mostrar para você nesse ponto é só isso, para você perceber como é tão real, é tão vivo. Não é só uma coisa lá de quando Deus fez o mundo. Não, é hoje, é para agora, para o nosso lar, para o nosso dia a dia, com nossos filhos, com o nosso cônjuge. É a mesma coisa. É o desafio de ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, praticá-la. Ok? O mesmo princípio continua. Então, ali, letra D, a queda do homem. Nós temos aí Gênesis 3, de 1 a 6. O homem e a mulher quebraram ou transgrediram o único mandamento instituído. Eles pecaram, então a palavra-chave aí é eles quebraram ou eles transgrediram o único mandamento.
Número 2, Gênesis 3:17, a maldição do pecado atingiu toda a terra. Toda a criação foi afetada pelo pecado. A segunda lei da termodinâmica passou a existir nesse momento, ou seja, tudo passou a se deteriorar. A morte chega não somente para o homem, mas ela afeta os animais, a criação toda. O universo inteiro começa agora a sofrer as consequências. O cosmos inteiro sofre as consequências da desobediência de Adão. Número 3, Romanos 5:12, Salmo 51:5, o pecado foi transmitido hereditariamente a todos os homens. Então o pecado agora ele é imputado, ele é colocado na conta de todo ser humano. Talvez você diz, mas eu não pequei igual Adão pecou, mas você recebe a conta, ela vai sendo transferida para cada ser humano que nasce. E número 4, Romanos 6:23, juntamente com o pecado, vem a punição, que é o quê? A morte. Ou se você quiser colocar ali, a separação de tudo que Deus criou. Então você vê a profundidade do pecado, né, do que aconteceu. Como isso nos afetou, né? E aí tem um conceito bem legal, agora só para a gente aqui, bem rapidinho. Tem um conceito bem legal no Novo Testamento que você vê, especialmente o apóstolo Paulo e João, explicando bastante sobre isso. E o apóstolo Paulo usa muito essa expressão, é o homem natural. Já viu essa expressão, 1 Coríntios? O homem natural, ou o homem carnal, e o homem espiritual. O que é que faz a diferença entre eu ser um homem espiritual ou um homem carnal? O que é que faz a diferença de ser um homem carnal e espiritual? Oi? Ok, quem eu estou alimentando mais? Ok, o primeiro passo é a questão de salvação. Preciso confiar em Cristo como o meu Salvador, né? O que mais? Porque até ali o apóstolo Paulo está falando com crentes. Ele fala, vocês são carnais. Mas eles são salvos. 1 Coríntios 3. Oi? Obediência. Ok. O que é que nos torna espirituais? Basicamente o que a Mabel falou, obedecendo a palavra de Deus. É o mesmo princípio, gente. Obedecer a palavra de Deus. Talvez, eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu nunca vou ser uma pessoa espiritual. Mas você não é espiritual porque você não dá passos de obediência àquilo que Deus fala. Isso aqui é bem importante. Porque o que é a diferença? O homem natural é o quê? Vamos definir, o que é o homem natural? O que é o homem natural? Sem Cristo. Mas eu posso ainda ser um homem com Cristo e agir como um homem natural? Por quê? O homem natural é o quê? É o homem que faz aquilo que o homem faz. Naturalmente, a natureza decaída, pecaminosa. O homem natural. O homem espiritual, o que é a diferença? O que faz de um homem ser espiritual? Ele não faz o que o homem natural faz. Ele busca fazer aquilo que Deus fala para fazer. Quer ver um jeito bem simples de você descobrir isso? Agora vai entrar uma coisa bem legal. Esses dias eu estava com a Diana, a Célia tinha saído com o Lucas, foi na casa da avó dela. Estava eu e a Diana em casa e eu não estava afim de cozinhar. E deu meio-dia, deu 1h, 2h da tarde, e a Diana estava com muita fome. E esses dias até fiz uma brincadeira, eu coloquei uma postagem no meu WhatsApp lá, eu não sou uma pessoa legal quando eu estou com fome.
E aí a Diana falou, pai, a gente precisa comer, porque eu vi que a Diana estava muito brava. Estava muito brava, estava uma fera. Eu falei, aí eu expliquei para ela isso que eu estou explicando para você agora. Você sabe por que existe uma das razões do jejum bíblico? O que significa jejum? Obrigado, Esther. Para que serve jejum? Dentre algumas razões que tem a ver com oração. Mas tem a ver muito com essa questão que eu estou falando agora. O que o jejum mostra? Difícil por quê? Quais necessidades? Fome e sede. Quais são as necessidades? Quais são as necessidades mais básicas de nós como seres humanos? Comer e beber. Dormir, mas você fala. Quando é que você fica a pessoa mais sem paciência, sem comunicação, do que quando você está com fome? Você não é uma pessoa legal quando está com fome. Sabe o que isso está mostrando? A sua natureza carnal. Simples assim. Quer descobrir o quanto está a sua natureza espiritual? Fome e sede. Porque isso vai mostrar literalmente o quanto você está no controle. Por quê? Agora vem a questão. Vamos supor, você está lá um dia inteiro de trabalho, você não conseguiu comer, você não conseguiu trabalhar, não conseguiu beber nada. Você está lá. Você está irritadíssimo. Mas você continua tratando as pessoas de modo adequado, correto. Por quê? Porque você sabe que você precisa controlar a sua natureza, o seu homem natural. E depois de explicar isso para a Diana, ela mudou completamente. Ela ainda estava com fome, a gente ainda não tinha saído para comer, mas eu vi que ela estava escolhendo, ela fez uma escolha, eu quero agir de modo correto. Isso é espiritual. O estado não mudou, ela continua com fome, continua irritada, mas eu faço uma escolha de tratar as pessoas de modo adequado, de acordo com aquilo que Deus diz que devo fazer. Está dando para entender onde que entra o jejum? Aí vai ter as outras questões de oração, de eu me aproximar de Deus, mas o jejum, a fome, ele mostra como está o meu controle sobre o meu ser natural. Se eu estou tratando, por isso que Jesus Cristo fala, quando você faz jejum, você vai lá e lava o rosto, para não parecer para as pessoas que você faz jejum, mas que atitude você tem com as pessoas? Eu estou fazendo jejum e chego aqui na igreja, chuto o banco, brigo com você, brigo com o pastor, prego uma mensagem com raiva. Estou fazendo o jejum do modo correto? Não. Eu não digo para ninguém que eu estou fazendo jejum, mas não estou controlando a minha natureza pecaminosa, o homem natural. Então o jejum ele é para me ajudar a mostrar como está o meu processo, do meu relacionamento, do meu desenvolvimento cristão também. Por isso que Jesus Cristo fala, essa casta não sai sem muita oração e jejum, sem você ter um controle do seu relacionamento com Deus, da sua obediência com Deus. É isso que faz a diferença no mundo físico, no mundo espiritual. Então, não é nada místico, gente. O que eu quero que você entenda é, fazer jejum não vai deixar você mais espiritual porque você faz 110 jejum. O jejum é para ajudar você a mostra para você onde está, como está o seu ser natural. Sim, você briga. Eu expliquei isso para os adolescentes em alguns estudos atrás, acho que a Eliette vai lembrar.
Imagine que aqui nós temos você está aqui e aqui tem felicidade, o alvo de ser feliz. Vou colocar só isso aqui agora, tá? E para você poder ser feliz, você pode escolher um caminho, uma estrada para a felicidade. Se eu conseguir isso, se eu chegar nisso, é isso que eu quero ser feliz, quero chegar nesse ponto. No relacionamento com Deus, Deus quer que você seja feliz, mas o caminho dele é diferente. Deus tem uma outra estrada para nos ajudar a crescer, para sermos felizes. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Ele está seguindo o caminho que Deus coloca. Mas o homem, muitas vezes, nós queremos o quê? Queremos fazer que caminho? Nós queremos cortar caminho para a felicidade. Por isso, por exemplo, eu quero ter muito uma televisão de LED de 50 e 10 polegadas. Aí o que eu faço? Vou guardar mês a mês, R$100, até eu ter o dinheiro dos... Não, por que não? Como é que a gente faz? Carnê das Casas Bahia, mano, pra quê? Eu posso ter o que eu quero ter agora. E depois eu dou um jeito. E aí eu sou uma pessoa triste, nervosa, irritada, por quê? Porque eu não consigo pagar as contas, aí eu estou chorando, aí eu vou falar ajuda com o pastor Paulo para me ajudar com as minhas finanças, porque eu não escolhi o caminho, mas pastor, isso é muito sofrimento. A gente pensa que é sofrimento, gente, mas não é crescimento. O homem natural, ele quer o quê? Eu quero cortar o caminho. O homem espiritual o quê? Obedece Deus. Está vendo como o estudo do homem é tão importante, tão real, tão prático? Porque a nossa tendência natural é cortar caminho. Mas o homem espiritual, ele obedece a palavra de Deus, ele segue os princípios. É muito mais trabalho. Sim. Deus, na bondade dele, ele pode até abreviar. Eu já teve casos de aconselhamento que eu falei com a pessoa e ela se dispôs a obedecer o processo e Deus, de uma forma incrível, abençoou com um valor, alguma coisa que ela conseguiu ter aquilo que ela queria, o alvo que ela queria. Sabe, Deus pagou, tinha uma conta, uma coisa com o pai, uma necessidade que o pai pegou dinheiro e ela teria que pagar por meses. Eu falei, honra ao Senhor e faz isso. E aí o que aconteceu? Houve uma mudança na empresa e adiantaram o 13º, ela recebeu dinheiro para poder pagar aquela conta. Na graça, na bondade de Deus, Deus faz isso. Mas ela escolheu o caminho espiritual, o caminho de agradar a Deus. Muitas vezes, gente, a gente não desfruta a alegria verdadeira porque a gente corta caminho. A gente não se dispõe para ser espiritual, a gente acaba agindo como homem natural. A gente faz o que a gente acha que deve ser feito. E aí acaba colhendo consequências de tristeza, de desânimo, porque a gente antecipou as coisas. Você jura? Sim. Seu Júlio está falando que ele esperou 5 anos para ter uma coisa que ele queria muito. Ok? No tempo certo Deus traz. Então, lembra disso, homem natural, homem espiritual. O que faz a diferença é você dar ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. E você vai começar a crescer num relacionamento de espiritualidade. Tá bom? Para terminar aí, nossas 2 pontos finais da restauração do homem. Gênesis 3,15, Deus prometeu redenção ao homem no momento da sua queda. A semente ou descendente de mulher, Jesus Cristo. Romanos 5, 18 a 21, pela desobediência de um só homem, todos nos tornamos pecadores. Mas pela obediência de um só, Jesus Cristo, podemos nos tornar justos. Então as 2 palavras-chave aí, pecadores e justos. Então Deus, o processo de remir o homem começa com Jesus, e aí Deus vai fazendo esse processo em 2 níveis, né? Primeiro, no momento que você aceita Cristo como Salvador, a gente já falou isso no estudo sobre salvação, Deus salva você completamente, Ele redime você completamente. Mas há um segundo nível que é dia a dia, e aí envolve
o que a gente chama de santificação progressiva, obedecer Deus a cada dia num relacionamento em que Ele vai nos ajudando também nisso. Até nisso não é seus próprios esforços, até isso é obra de Deus em nós. Sabe aquela capacidade de dizer, puxa, eu não vou fazer isso, poxa, eu não vou agir dessa forma, vou buscar agradar a Deus dessa maneira. É mais difícil, mas eu sei que isso agrada a Deus. Então esse é o processo, essa compreensão, até Deus é que está dando para a gente crescer. Beleza, pessoal? Ajudou um pouquinho o nosso estudo de hoje? Espero que seja uma ajuda para você com seus discipulandos, quando você estiver passando por essa lição, para lembrar de algum desses pontos. Talvez você não vai falar tudo isso com ele, tá? Mas eu queria desafiar você a pensar um pouco mais, porque esse é um dos estudos muito ricos da Escritura, que fala sobre a antropologia, o estudo do homem, tá bom? Querido Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui, obrigado por cada irmão que está nesse momento aqui presente, cada pessoa que o Senhor trouxe, para juntos a gente poder pensar sobre a sua palavra, discutir sobre a sua palavra e nos desafiar também a crescermos em nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado pela remissão, pela salvação que o Senhor nos dá em Jesus. E essa salvação ela é algo contínuo em nosso dia a dia. O Senhor continua trabalhando em nós. Obrigado, Deus, pela Tua graça tão grandiosa, pela salvação a provisão que o Senhor nos dá em Jesus, na salvação que o Senhor nos dá. E é isso que eu louvo agradecido. Nos abençoa, Deus, para podermos ser bênçãos a outras pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, 5 minutos aí, 10 minutos para você